Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nessa lista de videoaulas eu vou te ensinar do zero a linguagem de programação Java. Eu sou Wagner, sou desenvolvedor, sou programador e nessa lista de videoaulas eu estou ensinando do zero como utilizar a linguagem de programação Java para o desenvolvimento de aplicativos e pequenos programas. Bom, essa é a terceira aula da nossa lista, então se você está chegando agora, eu recomendo fortemente que você clique no nosso card aqui do lado direito ou do lado esquerdo da tela e acesse a nossa playlist completa para saber como nós chegamos até aqui. Bom, na aula passada, o que nós fizemos foi fazer uma introdução àquilo que são as variáveis, tá? Que são os espaços que nós reservamos no programa, né, na memória do computador, para guardar algumas informações. Nós fizemos aqui as primeiras declarações para que você entenda como é que isso funciona, tá? E nessa aula eu vou ser um pouco mais específico, criei aqui uma apresentação simples para poder explicar. Bom, algumas linguagens de programação não é necessário você dizer, né? Não é necessário você declarar o tipo de informação que você vai inserir. Então você cria uma variável chamada nome, né? E você coloca nela o valor 10, ele automaticamente entende que aquilo é uma variável numérica, tá? Essas são as linguagens de programação chamadas fracamente tipadas. O Java, que é o nosso assunto nessa lista de aulas, é uma linguagem de programação fortemente tipada, ou seja, ao definir uma variável, será necessário informar o tipo de informação ou tipo de dado que será armazenado naquele espaço, ok? Bom, dando sequência aqui, nós temos alguns tipos, tá? São vários tipos que nós temos aí na linguagem de programação Java, mas eu coloquei aqui os mais comuns para que possamos estudá-los, né? Quando você precisa, por exemplo, criar um texto, né, digitar um nome de uma pessoa, você vai criar uma variável do tipo string para armazenar textos e caracteres. Então você precisa cadastrar fornecedores, produtos, funcionários, né? Você vai utilizar o tipo string. Nós temos a variável numérica, que inclusive foi o exemplo da aula passada, do tipo inteiro, tá? Onde os números não são divisíveis, então nós utilizamos para armazenar números inteiros. Por exemplo, tá? Imagina que você tenha lá o mouse, né? No seu estoque. Então o mouse ele teria que ser programado, né? Esse produto, o mouse, teria que ser programado com números inteiros. Porque não é possível, por exemplo, você ter 1,5 mouse no estoque. Ok? Então, um exemplo. Nós temos as variáveis do tipo float, tá? E nesse caso aqui nós teremos a precisão decimal. Então veja, aqui eu vou colocar apenas números inteiros, tá? Quando os números não são divisíveis, tá? Quando o meu produto, meu item, aquilo que eu quero estar utilizando no meu software não é divisível, tá? E o float eu vou utilizar quando eu tiver a ação inversa, né? Quando eu tiver lá uma casa decimal. Então, por exemplo, se eu tiver que cadastrar um produto que tenha lá 2,5 quilos, né? Você percebe que ali nós estamos utilizando casas decimais. Então, nesse caso, é mais preciso, tá? É mais comum, é mais normal e, aliás, mais recomendável utilizar uma variável do tipo float. Ok? A precisão decimal do float é de 7 caracteres, tá? Então nós podemos ter aí até 7 caracteres, né? 7 informações, vamos dizer assim, após a vírgula. Ok? Não estranho, eu não consigo colocar acentuação nesse software, tudo bem? Bom, em contrapartida do float, né, que nós temos aqui a precisão decimal, em contrapartida não, né? Em complemento ao float, nós temos os valores double, ok? O que o double permite? Ele permite uma precisão decimal muito maior, tá? Ele permite que você coloque mais casas após a vírgula. Então isso torna o double um pouco mais utilizado dependendo do software que você estiver criando, ok? E por fim, nós temos as variáveis do tipo boolean. As variáveis do tipo boolean nós vamos utilizar no decorrer do curso porque elas são bem específicas. Elas trabalham com verdadeiro e falso, né, que seria o true ou false, e elas vão permitir que você tenha o armazenamento de condições, né? Então, por exemplo, se a pessoa está aprovada, reprovada, se aquilo teve lucro ou prejuízo. Então essa é a maior aplicação que nós temos aí para as variáveis do tipo boolean, ok?
Então vamos para a prática. Bom, legal. Aqui na tela do Browse, que nós estamos utilizando para os nossos exemplos aqui nos primeiros códigos, né, da linguagem Java, lembrando que se você está chegando agora, essa é a terceira aula do conteúdo, então seria legal você acessar o card e saber, né, como nós chegamos até aqui. Já temos alguns exemplos de variáveis. Tá? Um detalhe que eu quero colocar sobre a variável string, que é aquela variável que acumula caracteres, né, é que existe uma convenção que facilita a leitura na declaração de variáveis e de outros itens na linguagem de programação, que é o chamado camel case. Geralmente, quando você coloca o nome de uma variável, vamos supor que eu coloque, por exemplo, variável teste aula. Você percebe que a leitura fica bem esquisita, né? Fica ruim de ler, fica ruim até de você digitar essa informação. Então a convenção ela diz o seguinte: você inicia com letras maiúsculas e daí para frente, para facilitar a leitura, você utiliza as primeiras letras maiúsculas, é o chamado camel case. Então variável teste aula. Você percebe que a leitura fica um pouco mais fácil. Tudo bem? Bom, nós já vimos aqui também como funciona a variável do tipo inteiro, legal. E nós podemos agora, vou apagar aqui essa variável valor 2, tá? E nós vamos testar os outros tipos. Um desses tipos que nós falamos, né, no decorrer da nossa apresentação são os tipos que trabalham com casas decimais. Por exemplo, a variável do tipo double. Tá? Então vamos supor que eu coloque aqui double igual, né? E vou colocar um valor 2.5, por exemplo, ponto e vírgula. Nós vamos atribuir um nome aqui, então vamos colocar, por exemplo, casas decimais. Tá? Então perceba que eu coloquei aqui 2.5. Se eu declarar essa variável dessa forma e aqui embaixo imprimir essa variável, casas decimais, clicando aqui em cima em Run, você vai perceber que ele permite a exibição do 2.5. Tá? Eu posso, inclusive, acrescentar mais números aqui. Ok? Repare que eu coloquei aleatoriamente alguns números. Clicando em Run, ele vai exibir a nossa numeração. Então, assim, nós teríamos o quê? A precisão decimal dos nossos valores. Se porventura você tentar fazer a mesma coisa aqui, por exemplo, 2.5 e colocar valores aqui, né? Vamos supor que você tente imprimir, ó. Então aqui, ao invés da variável casas decimais, nós vamos colocar a variável valor. Tá? Clicando aqui em cima em Run, você vai perceber que, olha só, ele vai detectar um erro, tá? Porque os valores inteiros não vão satisfazer a nossa necessidade de casas decimais do jeito que o double fez. Ok? Então aqui nós temos essa primeira diferença aí na declaração de variáveis. O que mais nós podemos pensar sobre isso? O que mais nós podemos fazer sobre isso? Bom, vamos supor que no seu programa, tá, ou no seu aplicativo, você precisa calcular 10 unidades que custam R$ 2,51. Ok? Então seria possível fazer o seguinte cálculo, né? Valor, aí nós vamos colocar aqui o sinal de multiplicação, que no caso é o asterisco, nós vamos falar um pouco mais sobre isso nas próximas aulas, tá? Valor vezes casas decimais. Você percebe que aqui eu estou utilizando a variável valor e estou utilizando a variável casas decimais, ok? Então nós estamos teoricamente calculando 10 vezes 2.51, tá? Clicando aqui em cima em Run, vamos clicar aqui em Yes, então nós teremos lá a resposta, tá? 25.123. E isso vai funcionar para qualquer valor, tá? Vamos supor que eu trabalhe aqui, por exemplo, com 2.35, né? Alterei aqui o valor da variável. Clicando em Run, ele vai refazer o cálculo e vai trazer aqui a nossa resposta. Ok? Então, esses são os primeiros passos aqui para a declaração de variáveis, né? Como todo curso, nós vamos evoluindo, né? Nós vamos acrescentando informações.
É um curso para iniciantes e estudantes, tá? Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sino para que você veja, né, sempre as nossas novidades. E aqui eu vou te mostrar realmente como trabalhar com a linguagem Java de verdade, né? Criando aí aplicações de verdade, criando também softwares que de fato funcionam. Um grande abraço, te vejo nas próximas aulas e até lá!